Meus caríssimos alunos, cá estamos e vamos continuar a nossa lida. Para o dia de hoje, nosso encontro, nossa aula, estamos nos situando. Módulo 9, nono módulo, estamos a trabalhar a terceira parte do bloco nono do módulo 9. Estamos no bloco C, e no bloco C, segunda parte, de 3 partes. Estamos a trabalhar estudos de casos. Hoje vamos refletir juntos os casos Ernest Lenzer, a jovem homossexual, Catarina, inibido sexualmente, e estudos de melancolia e depressão. Esses são os temas que nós abordaremos, evidentemente focados nos casos estudados por Freud. Bem-vindos ao nosso trabalho. Pensamento de hoje: nossas sensações dependem de nossas escolhas. Nossas sensações dependem de nossas escolhas. Lembrando sempre daquele mantra: as palavras que nós pronunciamos todos os dias, elas nos habitam. As palavras que utilizamos todos os dias, elas são a nossa casa. Pense nisso. Quanto ao mito de hoje, vamos trabalhar com o mito de Alceste e Admeto. Alceste e Admeto, onde vamos encontrar uma trama voltada para o amor altruísta, o amor incondicional, o sacrifício que muitas vezes esse amor cobra dessa experiência, e experiência de perda, de luta, nesse contexto. Evidentemente, experimentamos parte desta provocação. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho e, antes de avançar aos textos, uma pequena consideração. Lembrando sempre dos nossos referenciais, nós chamamos de eixos estruturantes. Temos as provocações por meio das mensagens, na sequência uma visão geral dos 5 temas a serem trabalhados no dia, e na sequência mapas mentais, artigos vinculados aos mapas, as leituras psicanalíticas, as propostas de redações temáticas e alguns anexos complementares. A propósito da aula de ontem, estava a revisar a aula de ontem e necessário um corretivo. A obsessão pela tortura dos ratos não é a obsessão do terapeuta, não é a obsessão do Freud. A obsessão pela tortura dos ratos, evidentemente, a obsessão é do paciente. Paciente que tinha ouvido a história da tortura dos ratos por meio de um militar. E ele se dava conta nos sonhos que os ratos vinham torturar seus pais. Observe nos detalhes. Nós vamos, dentro dos temas abordados hoje para estudos de caso, nós vamos observar e observem a experiência do sentido de culpa. Nós nascemos em uma sociedade que é normatizada, que é regrada do ponto de vista da cultura,
da sua organização e estrutura, é regrada do ponto de vista das tradições religiosas. Experimentamos a normatividade. Muitas vezes a normatividade, quer seja no campo da cultura, quer seja no campo das tradições religiosas, quando transgredidas, geram o sentimento, a sensação de culpa. Quem já não experimentou uma sensação de culpa? Vamos observar isso hoje nos casos abordados. Vamos observar também a experiência de conflitos psíquicos, chamados por Freud de conflitos edipianos. Conflitos edipianos, do complexo de Édipo. Aquela atração da criança pelo pai, pela mãe, menino, pela mãe, menina, pelo pai. Uma atração, complexo edipiano. Édipo, de perto. Vamos observar a experiência da obsessão e da compulsão. Obsessão, já trabalhamos esse conceito. Compulsão, já trabalhamos esse conceito. Vamos observar que sempre na experiência relacional existe a experiência do amor e do ódio. Sempre na busca do sentido da existência ou do autoconhecimento, da autodescoberta, existe a experiência do amor e do ódio. Vamos observar isso no primeiro caso. No segundo caso, vamos observar a questão da sexualidade normativa, cultural e conflitiva. Romper a normatividade da expressão da sexualidade gera conflito. É uma experiência de pressão, é uma experiência de regressão quando se assume uma postura. E nós conhecemos e sabemos das tipologias de gênero, as diversas expressões. Hoje, de modo especial, estaremos a falar da homossexualidade. Catarina, por sua vez, experimenta a expressão da sua sexualidade feminina, experimenta uma ansiedade acentuada a partir de uma experiência que nós podemos chamar traumática. Trata-se de uma experiência sexual. Teremos um outro caso onde vamos trabalhar a questão da inibição da sexualidade, a experiência da impotência. Criamos defesas neuróticas para resolver o problema da impotência, dessa disfunção sexual. Muitos o fazem e precisam de ajuda. Finalmente, o último tema, melancolia e depressão. Vamos observar a diferença entre melancolia, que tem uma profundidade, uma complexidade, a diferença de melancolia e a depressão. Na experiência, muitas vezes, do luto e da perda. Esse é o nosso contexto de trabalho, de reflexão. Bem-vindos! E vamos, então, aos nossos instrumentos. E vocês se dão conta que o cardápio de hoje, ele se coloca bem no foco da expressão da sexualidade. A vida se manifesta na expressão de nossa sexualidade. Encontramos facilidades, encontramos dificuldades.
experimentamos alegrias e experimentamos tristezas. Esse é o contexto do nosso trabalho. Bem-vindos e vamos à luta. Bom dia. Me dei conta no Face de uma postagem do Hélio Melchioretto, de uma curiosidade singular. Palavras que têm o mesmo número de letras: amor e ódio, bem e mal, sorrir, chorar, positividade, negatividade, verdade, mentira. Nossas sensações dependerão das nossas escolhas. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Já estamos aquecidos, já estamos focados e vamos então. Nossas sensações dependem de nossas escolhas. No caso de Ernest Lenzer, também conhecido como o Homem dos Ratos, Freud demonstrou como as escolhas conscientes e inconscientes afetam nossas sensações e comportamentos. Lenzer escolheu enfrentar suas obsessões e compulsões, que eram alimentadas por um profundo conflito psíquico, relacionado ao medo da punição e à culpa. Ao abordar esses conflitos por meio da análise, Lenzer conseguiu transformar suas sensações angustiantes em compreensão e controle sobre suas ações, ao demonstrar como a decisão de enfrentar nossos medos pode mudar nossa percepção e sensação de bem-estar. Apenas por curiosidade, nós estamos dentro da temática. No caso da jovem homossexual, Freud explora como as palavras podem habitar nossa psique e influenciar nosso estado emocional. A jovem, que apresentava um conflito interno sobre sua identidade sexual, encontra nas sessões de análise um espaço para expressar seus sentimentos e pensamentos reprimidos. Por meio do diálogo terapêutico, suas palavras ganharam um novo significado ao lhe permitir integrar aspectos de sua identidade antes conflitantes. Esse caso ilustra como a verbalização e a escolha de palavras na terapia pode transformar sensações de culpa e vergonha em aceitação e compreensão de si mesma. Catarina, que Freud encontrou durante suas férias nos Alpes, exemplifica a repressão de traumas e a escolha de recordar como um meio de libertação. Catarina sofria de sintomas de ansiedade e pânico que foram traçados até um abuso sexual na infância. Ao escolher lembrar e verbalizar sua experiência traumática, ela foi capaz de liberar as emoções reprimidas que estavam causando seu sofrimento. Esse caso sublinha a importância da escolha de enfrentar e recordar eventos traumáticos como um caminho para aliviar as sensações negativas associadas a eles. O caso do paciente inibido sexualmente revela como as escolhas da autocompreensão e aceitação são significativas para superar bloqueios psíquicos. Esse paciente, que sofria de impotência, descobriu que, por meio da análise, que suas inibições sexuais estavam ligadas a conflitos inconscientes com figuras parentais e sentimentos de culpa. Ao escolher explorar e entender essas conexões, ele pôde liberar suas inibições, transformar suas sensações de inadequação em uma sexualidade mais livre e saudável. Esse processo mostrou como a escolha de buscar autoconhecimento pode mudar profundamente nossas sensações e comportamentos. Freud acreditava firmemente no poder terapêutico das palavras, um conceito que permeia todos os casos citados. As palavras nos habitam e têm o poder de transformar nossa realidade interna.
Ao expressar e trabalhar verbalmente os conflitos internos, os pacientes de Freud puderam transformar sensações de angústia em compreensão e alívio. Este princípio fundamental em psicanálise destaca a importância das escolhas que fazemos em termos de como expressamos e lidamos com nossas emoções por meio da linguagem, ilustrando como as palavras podem ser ferramentas poderosas na cura psíquica. Fabuloso, extraordinário, um texto de cabeceira, um texto de leitura frequente para aguçarmos a nossa sensibilidade. São 5 casos, todos eles significativos. Pensemos nisso. Vamos para o próximo. Vamos ver se está aqui na ordem. Quanto às provocações da mitologia grega, apenas o primeiro movimento, como sempre, estamos a falar do casal Alceste e Admeto. Observem, o mito de Alceste e Admeto tem sua origem na mitologia grega e conta a história de Alceste, mulher que se oferece para morrer no lugar do seu marido Admeto. Esse ato de sacrifício voluntário é uma expressão de amor altruísta, incondicional. Alceste desce ao submundo para salvar a vida de Admeto, mostrando a profundidade de seu amor e dedicação. Esse mito toca em temas universais como o amor, o sacrifício e a negociação com a morte, elementos fundamentais na compreensão do luto e da perda. Na psicanálise freudiana, a história de Alceste e Admeto pode ser vista como uma representação simbólica dos processos psíquicos envolvidos no luto e na perda. Bem, a história é contagiante, a mitologia é significativa, a critério do pagamento de vocês, por meio dos propósitos, dos compromissos, dos interesses, da seriedade e da honestidade na aprendizagem. O texto é fabuloso, vale a pena o mergulho de vocês, de forma solitária, no melhor momento do dia, no melhor momento para estudos. Analisem, reflitam, vale a pena. Passamos agora a sequenciar. Em primeiro momento, a visão geral, que vocês já tiveram um aperitivo, um aquecimento. Da visão geral eu passo aos mapas, dos mapas aos artigos. Caminhamos juntos? Então vamos lá. Aqui nós temos o módulo 9, na sua terceira parte, que nós estamos chamando de bloco C. Já trabalhamos o bloco A, o bloco B, estamos fechando o bloco C, cada bloco em 3 partes. Estamos na segunda parte do bloco C, visão geral. Estamos a comentar então o Homem dos Ratos, na experiência de Ernest Lenzer, exploração do sentimento de culpa e conflitos edipianos. Vejam, cada um de vocês, a gente sempre provoca análise pessoal e autoanálise. Quem não já fez a experiência de sentimento de culpa por alguma transgressão cultural ou de alguma tradição cultural religiosa ou alguma transgressão de norma societária, lei de trânsito, alguma lei local, uma norma de colégio, de faculdade, de empresa, normas de alianças conjugais, normas de clubes, de organizações. Quem já não fez a experiência de um sentimento de transgressão, gerando culpa? Muito comum em nossa sociedade. E quem também já não experimentou,
um gostinho, um sabor da experiência do conflito edipiano. É preciso recordar, é preciso buscar junto ao pai, junto à mãe, para que eles possam caracterizar comportamentos nossos de infância, para que a gente possa elaborar um julgamento. Talvez a lembrança não carregue, a memória não ajude, mas talvez lá no escaninho de nossa memória existe alguma coisa engavetada. Então, na experiência, o caso de Ernest Lenzer, conhecido como o Homem dos Ratos, uma visão sobre a complexidade do sentimento de culpa. Vale a pena, gente, estudar e refletir. Perfeito? Segundo caso, tratado por Freud, a jovem homossexual, discussão sobre a sexualidade e a normatividade cultural. Hoje nós já mostramos via a psicanálise diversas expressões, vocês experimentam no mercado, na cultura, na cidade, na região, na faculdade, no colégio ou em vocês mesmos, expressões diferenciadas de sexualidade que fogem à normatividade. Aqui no caso, uma jovem homossexual, analisada por Freud, onde Freud aborda a complexidade da sexualidade e as pressões normativas e culturais. Disse desde o início, todos nós temos direito de viver felizes. Evidentemente, a nossa maneira, dentro de nossas expressões. A jovem, muito rico esse caso. Aqui tem realmente no caso do Homem dos Ratos, esse caso, o Homem dos Ratos, destaca como os desejos e sentimentos reprimidos podem ter impacto profundo e duradouro na saúde mental. Precisa do quê? De terapia para trabalhar a introspecção e resolver o conflito interno. No caso da jovem homossexual, também aqui uma conclusão. O caso dela serve como um lembrete de que a saúde mental é profundamente influenciada pelas expectativas sociais e culturais e que a verdadeira liberdade e paz interior vem da aceitação e expressão autêntica da própria identidade. É uma luta árdua, mas necessária. O caso de Catarina, questões de sexualidade feminina e o conceito de ansiedade. Evidentemente, estamos a falar aqui de violência sexual, que gerou esse desconforto. A conclusão, o caso dela é muito interessante. Vamos para... É preciso reconhecer e validar essas experiências. Reconhecer e validar essas experiências, no caso de Catarina, é essencial para o bem-estar psicológico. E o caso de Catarina exemplifica como a terapia pode ajudar a libertar de traumas reprimidos, promover uma vida saudável. Aqui, um terceiro caso, inibido sexualmente, ou problemas de impotência e defesas neuróticas subjacentes. Tem muito machista aí que diz que nunca experimentou a impotência. Quiçá. Quem sabe? Um cansaço psicológico, um estresse, um desencontro, uma falta de sincronicidade. Bem, diversas causas. Problemas de impotência não é motivo de vergonha, de derrota, de sofrimento. Vale a pena acompanhar, ler e entender esse caso de Freud, trabalhado por Freud. Este estudo do inibido sexualmente sublinha a complexidade da sexualidade humana e a necessidade de uma abordagem terapêutica profunda,
e compreensiva para tratar as disfunções sexuais. Aí a importância da educação sexual, aí a importância de estarmos atentos como trabalhamos a nossa intimidade sexual desde a infância, desde a adolescência, desde a vida adulta, para não se envolver em transtornos, em disfunções, desencontros. Finalmente temos aqui estudo da melancolia e depressão. Vou apresentar um texto complementar a respeito da diferença mais em detalhes da melancolia e da depressão. A melancolia, sempre a lembrar, apresenta mais complexidade. Na melancolia, nós internalizamos aspectos do objeto perdido, que nos levam a uma autorrecriminação, sentimentos profundos de desvalorização e muitas vezes alojadas no nosso inconsciente. Perfeito? Vale a pena, a gente vai olhar isso de perto. Esse é o material do nosso trabalho de hoje, uma visão geral. Vamos então para o próximo bloco. Agora apresento apenas o esqueleto, a estrutura dos nossos mapas mentais. É preciso sempre casar o mapa mental e o artigo na sequência para uma complementação. O mapa sozinho não é suficiente e o artigo sozinho não é suficiente. Os dois se complementam e ajudam em nossa caminhada. Vamos a eles? Então, primeiro mapa. Ernest Lenzer. Exploração do sentimento de culpa e conflitos edipianos. Veja que alguns sentimentos de culpa são temporários. O tempo acaba sanando. Tem alguns sentimentos de culpa que nós carregamos ao longo da vida. Esses sentimentos de culpa, que são duradouros, esses sentimentos duradouros precisam ser enfrentados, precisam ser trabalhados. Aqui nós temos então na experiência do homem, dos ratos, tratado por Freud, então dados da vida de Ernest, para que a gente tenha uma ideia, o caso dele, como explicar o caso dele é muito interessante, muito rico, mas chama a atenção para a experiência da culpa e a experiência edipiana. Isso gerando, esse desconforto gerando a neurose obsessiva. Nós temos uma ideia do que seja neurose obsessiva. Evidentemente, fantasias e medos fazem parte e sempre o ambiente familiar, o ambiente da infância. Bem, senhores e senhoras, meus queridos alunos, então sempre a estrutura. E eu digo a vocês, o mapa, ele permite facilidades, compreensão. Vamos para o segundo. Aqui nós temos a jovem homossexual, a discussão da expressão da sexualidade, evidentemente dentro das pressões culturais. E aqui vocês têm o mesmo esquema, identificando passo por passo. O contexto familiar sempre é importante. Veja como é importante a questão dos relacionamentos e da intimidade. Como é que a gente trabalha a expressão da sexualidade e a intimidade. É importante, um tropeço, um engasgo nessa perspectiva gera um desconforto que pode nos acompanhar ao longo da existência. Perfeito? Vamos para o terceiro mapa. O caso de Catarina, questões da sexualidade feminina. Aqui trata-se realmente de uma violência, vocês vão observar isso. Vejo com calma o histórico familiar de Catarina, a questão da sexualidade feminina, sintomas da ansiedade e aqui, relacionamentos e intimidade. Observem um rico material. Todo o nosso conjunto de hoje nos permite refletir a respeito da expressão, das expressões da nossa sexualidade. Como eu digo sempre,
sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz para não criar conflitos, não alimentar neuroses. Vamos para o próximo mapa. O inibido sexualmente, problemas de impotência. Durante uma época, eu escrevi 15 ou 20 artigos a respeito da impotência. Estão aí no mercado, no campo da sexualidade. É um desconforto. Precisa ser trabalhado. Mas interessante, nós que estamos sendo iniciados, vocês alunos, como é importante entender o começo, meio, fim, o contexto, definição de impotência, a complexidade psicológica, as defesas neuróticas que se apresentam, a experiência da sexualidade na intimidade e assistências. Vale a pena todos os casos. E o último caso, o último mapa, estudo da melancolia e depressão. Esse acompanha muito a psicanálise. Hoje nós vivemos no mundo de hoje tão conturbado experiências significativas de melancolia e depressão. Aqui uma atenção, evidente, todos com atenções detalhadas, mas esse aqui é um olhar especial para o lugar da melancolia e depressão. Na experiência contemporânea do século XXI. Vale a pena, sempre casem mapa mental e artigo. Artigo e mapa mental. Perfeito? Vamos à sequência dos artigos. Vou conferir antes. Correto, estamos na sequência. Então vamos ao primeiro artigo, apenas a estrutura. Ernest Lenzer, exploração do sentimento de culpa e conflitos edipianos. É o famoso homem dos ratos, paciente de Freud, caso que se tornou referencial na história da psicanálise. E aí dividi colorindo, agredindo um pouquinho a leitura de vocês. Quando eu trabalho com cores diferentes, eu acabo dirigindo a leitura. Então, isso no sentido de facilitar a nossa compreensão. Perfeito? Primeiro texto, primeiro artigo. Segundo artigo, a jovem homossexual, a identidade é um dos pilares fundamentais do ser humano, envolve um processo de contínuo autoconhecimento. Muito rico esse texto. Terceiro artigo, caso de Catarina, questões de sexualidade feminina, conceito de ansiedade, evidentemente, mesma dinâmica, um texto dirigido para facilitar a leitura de vocês. Quarto artigo, inibido sexualmente, problemas de impotência e defesas neuróticas subjacentes. Quem experimenta e pode alimentar fantasmas, fantasias, bloqueios, traumas. Um texto muito interessante. Perfeito? Vamos para a sequência das leituras. Aqui temos mais uma, é verdade, estudo da melancolia e depressão, quinto. Esse que nós apresentamos era o quarto. Quinto artigo, estudo da melancolia e depressão. Compreender a perda, o luto e os mecanismos de identificação. A melancolia e a depressão são condições psiquiátricas que caracterizam por sentimentos intensos de tristeza, desesperança, falta de interesse ou prazer nas atividades diárias. Dei um mergulho. É muito interessante e significativo. Bom trabalho com a leitura dos mapas e dos artigos. Já estamos sensibilizados pelas provocações de abertura. Vamos às leituras psicanalíticas. Então, nós temos aqui no campo das personalidades, Arthur Schopenhauer, pessimismo filosófico e a condição humana, muito interessante a vida de Schopenhauer. Fica aí a critério da leitura de vocês. Vocês vejam, quando lhes sobrar um tempo necessário, leia a sequência das personalidades, é interessante. Leiam a sequência das psicopatologias,
leia a sequência das sexualidades de cada tema. É muito interessante, é muito rico. Aqui nós temos a proposta Arthur Schopenhauer, a vida dele, sempre naquela tese que eu defendo: a minha fragilidade pode ser a minha força. Vamos para a segunda leitura. No campo da sexualidade, tabus e estigmas. Desafios em torno de temas sexualmente tabus. Quantos não são? Quantos? Eu mesmo experimentei diversos e tive que desconstruí-los. Certamente vocês experimentam e precisam desconstruir. Desconstruir para descobrir o sentido da melhor expressão. Perfeito? Como eu disse, leiam a sequência das personalidades, leiam a sequência das temáticas voltadas à sexualidade. É muito interessante quando você faz o conjunto, a coletânea. Vamos para a terceira leitura psicanalítica. Aqui nós passamos da psicologia da aprendizagem para as fragilidades humanas, as nossas fraquezas, justamente porque essa tese que eu estou sempre a bater, poderíamos chamar, é o meu leitmotiv, é aquela melodia minha que se repete sempre. Fragilidade, ciúmes e inveja. Não é fácil trabalhar ciúme e inveja, compreendendo e superando emoções destrutivas. Vale a pena o mergulho e que a gente se deixe provocar. Avançando para a próxima leitura. Psicopatologia de hoje. Transtorno de personalidade narcisista, sentimento exagerado de autoimportância e necessidade de admiração excessiva. Mesma coisa. Vejam a sequência das psicopatologias, façam uma retrospectiva, se alimente, revisite, tenha insights. Ontem eu dizia da leitura de diversos livros, já cheguei a ter mais ou menos, na minha área, quase 2.000 livros. Depois de um tempo, acabei doando 95% deles às bibliotecas de cidade, bibliotecas de colégios, biblioteca de congregações religiosas. Fiquei com aqueles que me acompanham ao longo da existência, 5%. Estava a dizer, nos livros, nas coletâneas, nós entabulamos o nosso diálogo, nós alimentamos a nossa mente, nós alimentamos as conexões, nós alimentamos nossos insights. Se você faz a sequência dessas temáticas, das psicopatologias, das sexualidades, das personalidades, das fragilidades, você tem insights curiosos. Pode até sonhar. Pode até sonhar. Vamos então, psicopatologia, muito interessante esse texto. Vamos ao próximo. Aqui nós estamos no campo da psicopatologia, genética e bioengenharia, o diálogo entre a genética e a bioengenharia, implicações éticas e manipulação genética. Implicações éticas e manipulação genética, muito interessante. Vocês vejam que muitos conceitos que nós tínhamos, muitas normas, muitas imposições de regramentos, se faziam a partir da visão determinista da biologia. E, de repente, a biologia não é o limite. Precisamos ir para além da biologia. Daí o diálogo, a interdisciplinaridade com outras disciplinas, biologia, psicanálise, filosofia, neurociências, neurolinguísticas e em diante. Vamos para o próxima leitura, no campo da bioética, socioeconomia.
o impacto de fatores socioeconômicos na prevalência e tratamento de doenças mentais. Muito interessante. Precisamos ter essa sensibilidade trabalhada? Com certeza. Próxima leitura, a resenha. Vocês estão a perceber que em termos de resenhas, em termos de estudos de caso, estou sempre num movimento cíclico, sempre a trazer informações diferenciadas. Tenho um carinho especial para a literatura freudiana. Sempre digo, são pílulas, são pequenas pérolas, para que a gente tenha o sabor, o gosto da psicanálise e depois, no médio e no longo tempo, a gente faça a passagem da leitura de uma literatura facilitadora para uma literatura mediana, até chegarmos na literatura original, nos originais. Quando você se dá conta que aquele assunto que mais lhe provoca e que você tem interesse de aprofundar, quando você chega nele a partir do original, prova a sua maturidade profissional, a sua qualificação. Eu li no original, eu sei, eu degustei, saboreei. Então, estou em outro nível de aprendizagem. Próxima leitura, estou aqui a olhar o tempo. Terapias analíticas. No campo das terapias analíticas, hoje, saúde mental e relacionamentos. O impacto das questões de saúde mental individuais nos relacionamentos amorosos. Muito interessante. Nem sempre nos encontramos prontos em nossas relações amorosas. Pense nisso, pensemos nisso. Nem sempre. Quase nunca. A bem da verdade. Nas relações, primeiro comigo mesmo, nas relações com os outros e nas relações amorosas, nós estamos sempre num crescente, sempre numa troca sinérgica. Quando nós encontramos alguém, entendemos que alguém interage de uma maneira complementar, nós crescemos. É um crescimento em maturidade, em autonomia, em liberdade. Numa relação a dois. Não existe crescimento quando existe vínculos de escravidão, de submissão, de perda de autonomia, de perda de liberdade. Quando me relaciono com alguém, não me relaciono com alguém para que ele mude ao meu interesse, ao meu prazer. Essa relação é injusta. Precisamos depois trabalhar mais a questão, por exemplo, do amor incondicional. O amor mãe-filho, pai-filho, amor incondicional, amor até amoroso, incondicional. Amar alguém. Maslow. Amar alguém, máxima, é fazer o outro existir sem impor condições. Pense nisso. Próximo texto. Em termos da comunidade LGBT+, acesso a cuidados de saúde mental competentes. Promover a formação em competência. Eu, que sou profissional, psicanalista, preciso ser competente na compreensão da comunidade LGBT e AP+. Muito interessante esse texto. Vamos para frente. 10º, psicanálise em diálogo, a questão da globalização, adaptar-se às diversas culturas e contextos sociais em um mundo cada vez mais globalizado. Verdade. A minha maneira de pensar, meu modus operandi,
minha maneira de ser e de fazer, ela é sempre relativa no contexto da diversidade, da pluralidade global, cultural, mundial. Pense sempre nisso. Vamos para a 11ª leitura psicanalítica nas tradições religiosas. Interseccionalidade, conexão, interseccionalidade e religião, reconhecendo a complexidade das identidades. Quando se trata de religião, essas intersecções podem complicar de modo significativo a experiência religiosa. Interessante. Texto muito rico. Mergulho. Contemplativo. E, finalmente, 12º, estudo de caso, Karina volta novamente. Adolescente com sintomas de ansiedade e fobia. Perfeito? Catarina volta numa outra perspectiva. Volta numa reflexão psicanalítica que vai nos provocar. Vamos para a sequência agora das redações temáticas. Temos aqui a primeira redação, lembrem-se, até o final, mais um mês mais ou menos, nós estamos avançando, nós teremos o nosso pacote de 180 propostas de redações temáticas. Aqui, hoje, o uso de tecnologias digitais na prática psicanalítica é muito interessante. Análise do impacto da tecnologia digital em psicanálise. Inclui o uso de aplicativos para registro de sonhos e emoções, ferramentas essas que podem ser integradas no processo terapêutico. Muito interessante. Segunda proposta de redação temática, psicanálise e neurociências, questão da convergência e da complementaridade, estudos sobre a convergência entre psicanálise e neurociências, para explorar como técnicas como neuroimagem, biofeedback, podem enriquecer a compreensão e o tratamento de processos inconscientes. Fenomenal. Outra proposta de redação, terceira, novas abordagens no tratamento de traumas. Investigação das técnicas contemporâneas para o tratamento de traumas, como utilização da técnica desensibilização e reprocessamento por movimento ocular, junto à análise, evidentemente, a análise tradicional. Desensibilização. Sensibilizar, desensibilizar. Vale, interessante. Quarta, penúltima redação, técnicas de atendimento psicanalítico online, discussão sobre o manejo de técnicas em sessões online, trabalhando questões de transferência, contra-transferência, setting virtual. Fantástico. E última, psicanálise e intervenções breves. Sempre estamos batendo nessa tecla. Exploração de técnicas de intervenção breve em psicanálise, avaliando a eficácia e aplicabilidade, contextos clínicos, diante de tratamentos mais curtos e focados. Isso é uma arte, aprender isso é uma arte. Eu trabalhei isso quando trabalhei com vocês, a ideia da pausa. Então, vocês vejam, nossa metodologia, ela é, diria assim, com um pouco de ousadia e falta de humildade, ela provoca uma revolução na nossa maneira de aprender. Perfeito? Vocês observaram, aqui tem 767 palavras. Cada redação eu acabei identificando. Aqui eu não sei por que não apareceu, vamos ver. Que não aparece, vamos ver se a outra aparece. Aqui aparece 1532, aqui 1617, aqui 1472 palavras. Interessante só para a gente ter uma ideia do tamanho do texto. Aqueles que vão para 1500,
quem vai para 3.000, quem vai para 4.500 palavras. Perfeito? Por curiosidade, trouxe a vocês a diferença entre melancolia e depressão, muito interessante, observem. Não vou trabalhar o texto, mas só algumas ideias. No campo da melancolia, na melancolia há uma perda inconsciente do objeto de amor, que provoca uma intensa autorrecriminação e um sentimento de desvalorização pessoal. Às vezes, inconsciente. Observem, vale. E a depressão, por outro lado, mais leve, é frequentemente desencadeada por fatores externos, como eventos traumáticos, perda da casa, do carro, de algum ente, num acidente, acidente climático, desequilíbrios químicos no cérebro ou estresse prolongado. Um é mais grave, o outro é mais leve, mas os dois pedem um tratamento. Tanto a melancolia quanto a depressão compartilham sintomas de tristeza profunda, desânimo e perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas. Aqui a diferença significativa: a depressão é vista como uma resposta a fatores externos e é tratável por meio de intervenções médicas e terapêuticas, psicanalíticas. A melancolia, por sua vez, envolve uma dinâmica mais complexa de identificação com o objeto perdido e a autorrecriminação inconsciente. Perfeito? Texto para ajuda. Um outro texto para ajuda: expressões da sexualidade na contemporaneidade. Observem as diversas expressões. A contemporaneidade nos trouxe maior visibilidade e aceitação da diversidade de expressões sexuais. As pessoas hoje se identificam em uma ampla gama de orientações sexuais e identidades de gênero, como heterossexuais, o normativo, homossexuais, bissexuais, pansexuais, assexuais, transgêneros, não binários e muitos outros. Alguns nós já apresentamos. Veja, este é o nosso cenário. Semelhança nas perspectivas psicanalíticas. Interessante. Diferenças e singularidades das diversas expressões. A experiência do sentimento de culpa, que é muito forte nessa área. As pressões da normatividade frente às expressões sexuais. O texto é muito rico. E aqui trouxe a vocês uma imagem, num primeiro momento, provocativa. Mas é preciso saber ler a imagem no contexto do nosso texto. Perfeito? É um texto muito interessante, vale a pena, é provocativo e abre a nossa mente, desconstrói nossos bloqueios. Com certeza pode mexer um pouco em alguns traumas e alguns transtornos, mas é preciso estarmos atentos à dignidade daquele ou daqueles em suas diversas expressões de sexualidade. Finalmente, o último. Aqui, vamos, não é o caso, eu acrescentei na caixinha de Pandora. Depois vocês vejam Filosofia Empresarial Selo B. Perfeito? Meus caríssimos alunos, cá estamos ao final de mais um encontro. Entre hoje e amanhã estaremos apresentando a última parte do bloco C, dentro do módulo que nós estamos a trabalhar.
vocês tenham um bom estudo, façam proveito. Nós estamos trabalhando dentro desse módulo, nós estamos trabalhando estudos de casos, são interessantíssimos. Provavelmente ao longo do nosso curso vamos trabalhar um número significativo de casos, no sentido de iniciá-los no conhecimento deles, mas vejam sempre que as propostas são provocativas, convidativas para visitas, revisitas e, do texto básico que eu apresento, partam para textos intermediários até chegarem nos textos originais. Vale a pena. Quanto mais informações, mais conexões. Quanto mais informações, mais insights. Meus caros alunos, até nos vermos novamente e quase passamos do nosso tempo. Bom trabalho, bom estudo, boa reflexão e lembre-se da dica de hoje. Quando tiverem um tempinho, leiam a sequência dos eixos estruturantes. Temas só personalidades, temas só sexualidade, temas só fragilidades, temas só psicopatologias e daí em diante. Bom trabalho e até nos vermos novamente.